Viu? Quantos aqui receberam esse convite e aceitaram? Glória a Deus. E talvez se você ainda não conseguiu discernir esse convite, a minha oração para você é que as escamas caiam dos seus olhos, que os seus ouvidos espirituais se abram e que você ouça o que o Espírito Santo diz nesses dias, amém? Essa voz vai falar ao seu coração, essa voz vai discernir-se no meio dos dias, na sua caminhada, na sua jornada com o Senhor. E eu quero te dizer mais, que esse convite que Ele diz, vem, Ele vai continuar fazendo para mim e para você, porque existe uma mesa montada para mim e para você, e não é essa daqui. É uma mesa onde nós não seremos servidos por ninguém mais, mas seremos servidos pelo próprio Jesus Cristo, que está aguardando cada um de nós. Essa palavra é para você, querido, diga amém. Essa palavra é para todos nós, amém? E por falar em palavra, eu quero compartilhar uma palavra com você. Vou deixar tudo por último, vou deixar os avisos, vou deixar tudo quanto mais eu tiver, porque eu preciso compartilhar essa palavra com vocês nessa noite. Você que tem um exemplar físico da Bíblia, abra ela aí no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ou você tem no aplicativo, no seu telefone, você vai acompanhar no Data Show, fique à vontade para você acompanhar também. Vou fazer a leitura ali, tá bom? Então vamos acompanhar juntos, que diz assim a palavra. Não deixemos nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Agora eu quero convidar você a voltar um pouquinho mais a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 133, no versículo 1. Para nós lermos juntos também Salmos 133, no versículo 1. Nós vamos encontrar um versículo, quem sabe, conhecido de alguns, de outros nem tanto. E eu quero convidar você a olhar comigo aqui pelo telão para a gente ler juntos. Pode ser? No 3. 1, 2, 3. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Olha que coisa bonita. Quando a gente vive, e certas coisas você vai viver, vai guardar para você. Nós estamos trazendo aqui ministrações sobre a família. Semana passada eu trouxe uma mensagem, pastor Washington trouxe, nas quartas-feiras também. Mas hoje eu quero trazer para você uma mensagem introdutória de algo que o Senhor quer falar aos nossos corações também nos próximos dias. E eu quero falar para você sobre o poder de pertencer. Diga comigo, o poder de pertencer. Você sabe o que significa pertencer? Quando você diz assim, olha, eu pertenço a uma família. Eu pertenço a uma empresa. Ou eu pertenço a uma família. Se nós soubéssemos o poder de pertencer a algo, nós jamais desprezaríamos. Porque é transformador, amados, o poder que isso pode gerar na nossa vida. Eu quero falar para você, dentro desse tema de o poder de pertencer, eu quero falar para você sobre a importância de nós entendermos que Deus nos chamou para pertencermos também a uma família de fé. Eu falei aqui sobre os desafios da família semana passada. Sobre os problemas que a gente tem de relacionamento, que tem hora que você quer mesmo ficar longe, porque muitos não têm privacidade dentro do seu próprio lar, e você pergunta, você às vezes sonha e fala, um dia eu vou sair dessa casa e vou viver em paz. Eu conto ou vocês contam? Eu vou me casar e aí eu não vou ter mais ninguém enchendo a minha paciência. Eu vou arrumar um emprego, eu vou embora desse lugar e na fritada dos ovos você descobre que o melhor lugar para você estar é a sua.
Eu quero falar para você sobre o poder de pertencer a uma família da fé. Eu quero falar para você sobre o poder de não andar sozinho. Eu quero falar para você sobre o poder de estar em comunhão com um propósito. Eu quero falar para você sobre a importância de ter uma causa para abraçar. A importância de ter uma razão pela qual vale a pena lutar. E quando nós olhamos aqui na palavra, há tanto tempo atrás, numa estação tão distante, parecida de nós, alguém já dizia essas palavras: não nos deixemos de reunir como igreja. Não nos deixemos de reunir como família, segundo o costume de muitos. Mas com o passar, quantos aqui estão percebendo que os tempos estão ficando difíceis? Levanta a sua mão. Você está percebendo isso? É só eu? Que as pessoas estão a cada vez mais adoecidas emocionalmente, mentalmente. Irmãos, o mundo está, como diz o outro, está dando pirueta, está rodando e as coisas estão acontecendo. E a cada dia que passa está aumentando. Vocês estão percebendo também? Eu também estou. Alguém vai e diz isso lá no livro de Hebreus: e não deixem de reunir-se. Não deixe de pertencer como igreja. Não deixe de ter uma família na fé. Segundo o costume de muitos. Sabe o que estava falando aqui? Será que o escritor de Hebreus já tinha desigrejados naquele tempo? É claro que tinha. Nosso problema é que a gente acha que problemas de hoje apareceram hoje. Irmãos, desde que o mundo é mundo tinha desigrejado. Desde que o mundo é mundo tinha descompromissado. Desde que o mundo é mundo tinha gente frio na fé. Desde que o mundo é mundo tinha gente que não queria saber de nada. Desde o início de tudo. E alguém vem e diz essas palavras com tanta clareza e fala assim: olha, além de vocês não deixarem, porque os tempos são maus, além de vocês não deixarem de pertencer, ainda mais quando vocês veem que se aproxima a volta de Cristo. Irmão, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Quantos aqui podem declarar que você pertence a uma família de fé? Levanta a sua mão. Amém. A pergunta que eu quero te fazer: a maneira como você tem vivido na família de fé, está encorajando outros ou está levando outros a desistirem? A maneira como eu estou vivendo, a maneira como eu estou escolhendo pertencer, porque, amados, eu quero dizer algo para vocês. Pastor Carlito Paz fala uma coisa que eu acho muito interessante e é verdade. E isso não é algo inventado por ele, não é algo inventado por ninguém. A família da fé foi inventada por Deus. Congregar, ter uma igreja, ter uma família de fé. O problema de muitos de nós é que a gente frequenta a igreja. E aí eu quero dizer para você o poder de pertencer a uma família da fé. Você sabe por quê? Frequentar, você frequenta shopping. Você frequenta uma loja. Você frequenta uma sorveteria que você gosta. Você frequenta um lugar que vende açaí. Você sabe por quê? Quem frequenta, se você gosta, você frequenta, não é? E se você não gostar, você sai. Agora, se você aprende a pertencer a uma família da fé, quantos aqui abandonaram as suas famílias porque não gostaram de algo que foi feito lá dentro? Quantos de vocês têm abandonado a família de vocês porque escutaram algo que não agradou você? Porque alguém criticou a roupa que você estava? Porque alguém dentro da sua família criticou o seu tom de voz, as palavras que você falava? Porque família não se abandona. Diga comigo: família não se abandona, se luta por ela. A importância de nós aprendermos a não frequentar uma família, mas a pertencer, nos leva a mudar a nossa mentalidade, amados. Estarmos juntos, com raras exceções, é uma necessidade básica de todo ser vivo. Seja ele animal ou seja ele humano. Amados, os insetos andam em comunidade. Até os vírus andam juntos. Mas nós, como família de fé,
às vezes queremos viver isolados dentro da comunidade. As formigas descobriram que elas são melhores juntas do que sozinhas. O que uma formiga pode fazer com você, querido? Nada. O máximo que ela pode fazer é chamar sua atenção e você esmaga ela. Agora, o que uma comunidade de formiga pode fazer com você? Uma abelha oferece perigo, não oferece? E ela faz um estrago. Mas uma colmeia, ela pode destruir qualquer coisa. Pode ser mais perigosa do que uma arma letal, você sabia disso? A importância de nós aprendermos a pertencer a uma família de fé. Nós entendermos que há um valor em adorarmos juntos. Irmãos, vocês acham que é só cantar? Existe uma importância em adorar juntos. E é na família de fé que a gente aprende isso. Olha, amados, os insetos, os peixes, as aves, os grandes, os pequenos animais, sejam eles selvagens ou domésticos, eles amam estar em bando, porque em bando nós somos mais fortes. Em bando nós somos mais resistentes. Existe um grande poder no ajuntamento. Tem áreas da sua vida que você está tentando vencer sozinho, que você não vai conseguir, a não ser se você se unir a um bando como esse aqui. Cheio de gente imperfeita, mas é a nossa família. Cheio de gente com falhas, cheio de pecadores, ou é só eu que peco? Porque começa daqui, querido. Mas de pessoas que decidiram se unir por causa de um propósito. Amados, veja o que diz o Conselho de Salomão em Eclesiastes capítulo 4, no verso 12, eu vou ler na minha Bíblia, que é a tradução à mensagem. Diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Porque um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu sei que você está acostumado a ouvir esse versículo em casamento, mas ele se encaixa perfeitamente no poder de você fazer parte de uma família da fé. De não ser um cordão de uma dobra só, que se rebenta facilmente. Quantos de vocês, amados, quantos de nós estamos tentando lutar, estamos tentando vencer tanta coisa na nossa vida, que você só vai aprender a ser resistente se você estiver dentro do bando. Se você estiver unido com demais pessoas. Olha para você ver o que Paulo diz aos Romanos, em Romanos 16:5. Saúdem também a igreja que se reúnem na casa deles. Saúdem o armado Epineto. Se quiser colocar no seu filho, pode, tá? Nome. Que foi o primeiro convertido a Cristo. Aqui era um novo convertido. A Epineto era o primeiro novo convertido daquela comunidade. E sabe o que Paulo mostrou para nós? Qual é o elo central na comunidade da família da fé? Você sabe o que é que nos une aqui? A Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Se você aprendeu que você tinha que se unir a uma família da fé pelos seus talentos, está errado. Se você aprendeu que você tem que se unir a uma família da fé porque você gosta do lugar, está errado. Você tem que se unir a uma família da fé e permanecer nela, porque o elo que te faz forte é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É esse elo central, é esse o principal fundamento da nossa comunhão na família da fé. 1 João 1,3 diz: nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Tudo o que uma família de fé saudável faz
tem que ser em torno de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é sobre nós cantarmos canções que gostamos, amados. Não é sobre nós fazer o que nós achamos legal. Mas é sobre nós nos mantermos unidos, nós pertencemos a uma família que tem como alvo um único, que é o Senhor dos Senhores, que tem todo o poder, que manifesta a sua glória sobre a nossa vida. Tudo tem que ser em torno desse Pai trino, desse Pai que nos mostra, que nos conduz. Outra coisa tão interessante que fala que tem que ter na comunidade, na família da fé. 1 Tessalonicenses 5,11, reforça esse versículo que diz: exortem-se, edifiquem-se uns aos outros. Sabe o que significa isso? Sabe por que é tão importante você permanecer uma família de fé? Porque tem pessoas aqui que vão te ajudar, que vão te reanimar no seu dia mau. Anda sozinho para você ver se você vai suportar os dias maus. Sabe o que essa palavra está dizendo? Você precisa pertencer a uma família. Não só frequentar, mas pertencer, fazer parte de tudo isso. Olhar fixo para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. E entender que você tem uma responsabilidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando nos papéis dentro da nossa casa, na nossa família, tem um que não faz o papel dele. Por exemplo, o homem. Vou dar como exemplo. O homem não cumpre o seu papel. A família inteira sofre, sim ou não? Quando uma mulher não entende o seu lugar na família, quando um filho não entende o seu lugar na família, ele começa a se rebelar, ele começa a achar que ele tem que mandar, ele começa a achar que é ele. Toda a família sofre, sim ou não? Porque pertencer a uma família da fé vai levar você e eu a entendermos que nós temos uma responsabilidade que é pessoal. E sabe qual a responsabilidade pessoal que você tem? Você tem por dever animar essa pessoa que está do seu lado. Sim, a palavra não tem que vir só do altar. A palavra não tem que vir só dos líderes. É uns aos outros, admoestar, é ensinar. Viu alguém fazendo alguma coisa de errado? O que você tem que fazer? Ensinar. É julgar, é apontar, é ensinar. O que essa palavra está dizendo? Que nós temos que edificar uns aos outros. Queridos, eu volto para a pergunta do início. A maneira como temos pertencido à família da fé tem levado pessoas a serem edificadas, ou elas repensarem o compromisso e falar: é mesmo, fulano vai quando ele quer e está tudo bem. Fulano, eu vejo ele lá um dia ou outro, ele não tem tanto compromisso, entendeu? Ele é ilex. Eu quero dizer para você, querido, que assim como eu, você vai prestar contas da falta de edificação e de exortação. A partir do momento que você decide viver na família de fé, você tem responsabilidades. Assim como na nossa casa, assim como na nossa família. Amados, o poder de pertencer na família de fé nos ensina que nós precisamos crescer juntos. Nós precisamos nos tornar semelhantes a Jesus Cristo junto. Dá uma olhada para essa pessoa da sua direita e da sua esquerda aí, querido. Você tem que crescer junto com ela na fé. É da sua conta sim, se ele está conseguindo caminhar mais perto de Jesus ou não. Se ele está entendendo o propósito, se ela está entendendo. Se ele está querendo desistir, se ela não está querendo, o que está acontecendo? Nós precisamos crescer juntos. Ou você fica feliz. Vou dar um exemplo aqui, um pai, uma mãe, uma família com 2 filhos. O filho mais novo, ele está apresentando dificuldades de desenvolvimento. O filho mais velho não, está tudo bem, vai ao médico, os níveis de desenvolvimento, de intelecto, está tudo bem. Só que o filho mais novo está ficando lá atrás. O que você como pai faria? Cobraria do mais novo
colocaria ele de castigo, disciplinaria ele, ou você ia pegar na mão da sua mulher, da criança maior, e você ia seguir o caminho e deixar o que tem dificuldade para trás? Quando a gente aprende a pertencer a uma família de fé, ninguém fica para trás. Tem pessoas que vão ter mais problemas de desenvolvimento na fé. É por isso que precisa de você se responsabilizar, e eu também. Porque na comunidade de fé, na família, todos precisam crescer e se tornarem semelhantes a Cristo. Não é a gente ficar olhando com diferença um para o outro e falar, porque eu sou espiritual. Tá, mas e o seu irmão do lado? Porque eu tenho certeza que se Jesus voltar hoje, eu vou estar lá. Abre os portões, Jesus, eu estou entrando na Nova Jerusalém. Tá, mas e o coleguinha do lado? Você e eu temos dado testemunho? Nós temos de fato pertencido a uma família da fé? Ou todos nós que levantamos a mão aqui somos apenas frequentadores de uma igreja? Porque são coisas totalmente diferentes, amados. Enquanto nós estamos aqui na terra, Deus quer que nós venhamos nos preparar para vivermos no céu. É por isso que é necessário que o nosso caráter se desenvolva, que nós venhamos crescer espiritualmente. É sobre isso que eu estou falando com vocês aqui. Além de você estar preparando-se aqui para viver no céu, talvez você está se fazendo a seguinte pergunta: como eu posso crescer espiritualmente? Como eu posso me desenvolver? Outra pergunta: então como que eu vou fazer para ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente? Queridos irmãos, a Bíblia nos ensina que não é possível nós crescermos sozinhos. Você pode tentar, pode, queima todas as suas fichas, se isole, se esforce, mas no final você vai descobrir que você não vai conseguir crescer sozinho. Porque não existe crescimento saudável, não existe crescimento, querido, representativo, que alguém alcance sozinho. Além de crescer, como nós podemos fazer para que esse irmão mais novo da família não fique para trás? Para que a gente não venha, amados, entrar nesse lugar automático de egoísmo, irmãos. Do mesmo jeito que numa família biológica o egoísmo destrói, da mesma forma numa família espiritual o egoísmo também destrói. Para nós pertencermos a essa família da fé, irmãos, nós precisamos entender que é muito importante nós afirmarmos o valor uns dos outros. Nós temos um péssimo hábito. Nós criticamos em público e elogiamos escondido. Precisa haver na família de fé um hábito que nós precisamos aprender, de nós falarmos para outras pessoas, demonstrarmos amor. Fazemos como Jesus fez. Jesus valorizava as pessoas. Jesus valorizava sim a diferença que elas tinham. Jesus não apoiava o erro que elas tinham, mas Jesus valorizava o que elas tinham de melhor. E eu vou te falar, como eu falei aqui na semana passada, qual foi a última vez que você agradeceu alguém de dentro da sua casa? Da mesma forma é dentro da nossa família de fé. Você chega aqui todos os cultos, a igreja está limpa. Você sabe quem limpa? Você chega aqui, todos os dias tem um copo, tem um bebedor, está tudo aqui impecável. Você já procurou saber quem é que faz? É maravilhoso louvarmos ao Senhor, não é, irmãos? Você sabia que tem alguém que chega aqui 4 horas da tarde? E o culto começa 6h30. Você sabia que se o culto terminar 8h30 aqui, é 9h40, que vai fechar o portão dependendo da situação, porque alguém tem que fechar. Ou alguém aqui está ficando para fechar o portão? Alguém aqui está ficando para conferir se as luzes estão apagadas? Se a água do bebedor está em dia? Irmãos, servimos todos para o Senhor, amém? Glória a Deus. Mas esse ser humano que está do seu lado precisa ser reforçado, precisa se atentar para aquilo que ele tem de melhor. Vou abrir mais o leque.
Lá na sua empresa, talvez você chega todo dia, tem um café pronto, o banheiro que você vai está limpo. Você já procurou saber? O problema é dele, ele recebe o salário igual eu. Não, então você ainda não entendeu. Certa vez eu fui fazer um curso. E eu saía, deixava lá, lógico, né, amados? O Israel fica me zoando que eu arrumo o quarto para as camareiras, recolho o lixo, arrumo a cama. Não é bem assim. Mas vou te contar uma experiência sobre isso. E era mais um dia do curso que eu estava fazendo, então eu me arrumei com pressa, eu já ia saindo. O Espírito Santo me deu uma experiência tão linda, porque ele falou comigo: você sabe quem vai vir arrumar esse quarto? Irmão, sei lá. Você sabe como está a vida de quem vai fazer a sua cama? Falei, não sei. Você sabe o que ela deixa na casa dela para vir fazer isso aqui? Eu sei que é o trabalho dela. Mas uma coisa eu te falo. Ela merecia mais. Mas faz parte do que ela tem vivido até aqui. Então agradeça a ela. Irmão, sentei. Peguei um bilhetinho. Escrevi. Não sei o seu nome. Não sei quem você é. Mas quero te agradecer pelo serviço a mim prestado. Que Deus te abençoe com saúde. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deixei a cama desarrumada e o bilhetinho lá. E fui. Irmãos, eu não esperava. Sabe o que tinha quando eu voltei lá? Um outro bilhete de agradecimento. Só que é o seguinte, ele estava molhado de lágrima. Talvez a gente vive nessa comunidade de fé aqui, ó, na família. Você está acostumado com sua roupa lavada, você está acostumado com sua casa arrumada, você está acostumado com a conta paga no final do mês, e a gente para de agradecer porque acha que é só obrigação. Isso está deixando a gente mesquinho, irmãos. E sabe para onde a gente está reproduzindo isso? Para a família da fé. Ah, mas o irmão fez isso comigo, o problema é dele, cada um com seus problemas. E a gente não pertence a uma família, mas frequentamos a uma igreja. Então, quando a gente não gostar mais, a gente vai. Quando alguém me der problema, o problema é dele. Cada um que cuide do seu. Isso não é pertencer. Isso é só frequentar. Quando você pertence, você passa a se importar. Quando a gente pertence, não são as diferenças que nos tiram de um lugar. Quando você pertence, você luta. Demonstrar amor, amados. É dessa forma que nós realizamos a vontade de Deus. Se você não se deu conta disso ainda, Deus é o maior incentivador. Ele é um pai amoroso. Quantos de nós aqui, queridos, se fosse olhar a nós mesmos, nós não estaríamos aqui porque nunca conseguimos acreditar em nós. E nos seus piores momentos, o maior incentivador disse: levanta, eu estou com você. Ou ele enviou alguém para te levantar. Ele enviou uma palavra. Ele enviou um alívio para você. Amados, infelizmente nós como igreja não estamos mostrando ao mundo às vezes um pouquinho mais de como Deus é. Porque nos calamos, porque nos omitimos. Aqui vai uma pergunta para nós refletirmos, amados. Como fazer isso? Como decidir afirmar o valor das pessoas olhando para elas com um olhar de compaixão? Eu brinco assim, amados, às vezes as pessoas querem ver me tirar do sério, ou estar dirigindo, ou dentro de um carro de carona, alguém toma um refrigerante, pum, joga a latinha para lá de fora. Eu falo, oh meu Deus, tem misericórdia. As pessoas querem dar trabalho para os colhedores de lixo, mas ninguém quer morrer para dar trabalho para o coveiro. Irmãos, a pessoa fala, não, tem que... Um dia a pessoa falou isso perto de mim. Não, tem que dar trabalho para o pessoal aí, né, para os garis. Eu falo, então morre para você dar trabalho para o coveiro. É cada um na sua área, cada um no seu lugar. Falta de sensibilidade, irmãos. Frieza. Sabe, a gente vê as pessoas tratando umas às outras. Amados, eu sei que nós temos as devidas dificuldades.
Não é todo mundo que vai te responder com gentileza, mas tem uma frase que eles falam: gentileza gera. Eu sei que tem dias que você não vai acordar aquela Brastemp toda, como diz por aí. Mas eu quero dar para você, querido, algumas maneiras de você ajudar os outros a crescerem. E assim também você crescer na família de fé. Primeira coisa, ame com aceitação. A palavra de Deus diz em Romanos 15:7, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Você tem facilidade de aceitar as coisas que são diferentes de você? Eu não tenho facilidade. Já tive mais dificuldade, confesso. Querida, é fácil você amar quem você tem afinidade. Que você conversa, toma um café, horas e horas. Não, aqui vai ser cheio de gente diferente de você e aonde você for também. Chegou uma pessoa nova lá no seu trabalho, você... Porque o novato, você sabe, né, gente? Chegou um cara novo lá no futebol, chegou um cara novo lá, sei aonde no seu grupo de convívio, uma pessoa. Você viu? Chegou hoje, está querendo sentar na janela. Coitado. Na comunidade de fé, na família da fé não é diferente. Chegou ontem, hein? Você está querendo sentar na janela? Eu estou aqui há mais tempo, ó, e não fiz isso ainda. Quem é ele? Quem é ela? Cuidado, querido. São esses tipos de atitudes. Nós vivemos num mundo de menosprezo. Nós vivemos na era do preconceito, do bullying, do cancelamento, não é? As pessoas têm medo disso o tempo todo. As pessoas têm a tendência de diminuir umas às outras. Quando se sentem mal, elas tentam arrastar umas às outras para baixo com elas. Mas esse tipo de sentimento é das pessoas que não conhecem a Cristo. Não pode ser um sentimento que está dentro da família de fé. Olha que interessante, Romanos 14:10 faz a seguinte pergunta: por que você despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, amados. Eu gosto muito desse versículo. Se você nunca leu, marca ele aí para você ler. Guarda ele, grifa ele. Vou repetir. Por que você despreza seu irmão? Pois todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. A questão aqui é: quem sou eu? Quem você pensa que é para desprezar o outro? É isso que essa palavra está dizendo. Se Deus não nos rebaixa, se Deus não nos acusa, a Bíblia está revelando isso aqui. Quem você pensa que é para acusar alguém? Sendo que todos nós vamos ter que comparecer no mesmo tribunal, diante do mesmo juiz e prestar contas a ele. Amados, é algo que nós temos que pensar. Quem eu estou pensando que eu sou? Para criticar alguém, querido, eu falo isso, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente se incomoda com coisas que as pessoas estão errando aqui, que ontem era você, ontem era eu, amados. Às vezes a gente tem uma facilidade de olhar e ver o erro do outro. Acredito que é só aí fora, aqui não tem isso não. Irmão, a gente tem uma facilidade de ver aonde as pessoas estão errando. Mas nós enfrentamos uma dificuldade terrível de reconhecer os nossos próprios erros. Você viu como aquele menino respondeu a mãe dele? Você viu como aquele cara fez isso, isso e isso? Quem você pensa que você é, querido? Quem eu penso que eu sou? Será que nós estamos pensando sobre isso? Deus quer que nós venhamos nos voltar para a nossa vida, para as pessoas, para os lugares em que nós pertencemos. Irmão, a dificuldade que você tem de aceitar alguém significa que você é diferente dessa pessoa. Ai, que novidade! Quanto mais dificuldade você tem de aceitar alguém, é porque essa pessoa é mais diferente de você. Isso quer dizer, querido,
que pode nos ajudar. Eu sempre disse algo: as nossas diferenças não são para nos afastar, são para nos ensinar. Se você tiver a humildade de aprender com essa pessoa do seu lado, todos nós vamos crescer. Me decepcionou? Você para o seu lado, eu para o meu. Irmão, a família é o maior campo de aprendizagem, é ou não é? É o que eu falei aqui: você aprende a perdoar, você aprende a relevar, você aprende a engolir desaforo, porque às vezes tem que engolir. Você aprende a ficar calado quando não quer, a falar também quando não quer. É o maior campo de treinamento, é a família. E sabe, amados, o que Deus quer é que nós venhamos amadurecer, mas para isso, primeiro nós precisamos começar na aceitação. Como que eu vou ajudar alguém a crescer se eu estou rejeitando essa pessoa? Você nunca vai contribuir no processo de crescimento com alguém que você rejeita. Vou repetir: você nunca vai contribuir para o crescimento de alguém que você rejeita. Não podemos ajudar alguém a crescer e rejeitá-lo ao mesmo tempo. Não dá para estar no mesmo lugar, irmãos. Vou ajudar fulano, mas eu quero ir longe de mim. Ué? Não, vou ajudar fulano, mas eu não quero nem olhar para a cara dele, nem olhar para a cara dela. Mas se precisar de mim, eu estou aqui. Ué? Não entra no mesmo lugar, essa conta não fecha. Se você precisa ajudar, mas rejeita, precisa primeiro trabalhar na aceitação. E quem trabalha isso em nós é Jesus, irmãos. E sabe qual que é o propósito que Deus está mantendo em nós? Nós precisamos aceitar as pessoas como Jesus nos aceita. Se a gente começar a partir de hoje a usar esse critério, irmãos, muita coisa vai mudar na nossa vida. Aprender a aceitar as pessoas como Jesus nos aceita. Aprender a receber as pessoas como Jesus nos recebe. Com o propósito de fazer o que nós estamos fazendo para quê? Para pertencermos e entendermos o valor de caminharmos juntos. A palavra de Deus diz em Coríntios, 1 Coríntios 12:6, se eu não me engano, vai dizer as seguintes palavras: que há diferenças, formas de agir, mas é o mesmo Deus quem efetua todos em nós. Amados, alguns aqui vão agir de forma diferente na família, mas tem que ser pelo mesmo propósito. Cada um de nós aqui é diferente. Talvez a sua maneira de demonstrar amor é servindo, o do outro é falando. Talvez a sua maneira de dar amor é presenteando ou sendo presenteado, do outro não. É alguém prestar atenção no que ele está dizendo. É alguém dedicar atenção. E amados, não tem jeito da gente correr não, viu? Deus trabalha através de pessoas diferentes, de modos diversos. E vou dizer para vocês, eu me alegro por isso, sabe por quê? Podem ter milhares de pessoas nessa família da fé aqui, mas nenhuma substitui a outra. Porque tudo que Deus faz é de diversas formas. E como que Jesus nos ensina isso? Em João 15:9 ele diz: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Querido, se você talvez diz assim: fulano é difícil de amar, eu concordo com você. Às vezes você diz assim: olha, tem pessoas que é difícil de amar na igreja. Tem gente no meu trabalho que é difícil de amar. Tem gente na minha família que é difícil de amar. Oh, meu Deus, podia facilitar mais um pouco. Oh, gente, tem gente que é difícil de amar, não tem? Tem, eu sei, Jesus também sabe. Eu sei, querido, e Jesus também sabe. E nessa noite eu quero te perguntar: quem você precisa amar mais? Tem alguém que você vai ter que ir uma milha a mais? Você precisa renovar o amor hoje. Querido, que tal? Vou desafiar você. Que tal essa semana? Vou te dar uma tarefa. Você reconhecer algo ou alguém que faz a diferença na sua vida. Você agradecer alguém, querido, por algo que fez, talvez que pudesse ser obrigação. A pessoa recebe um salário para fazer aquilo ali.
Vou falar uma coisa para você, gente. Sabe uma função que é pouco reconhecida, mas que ninguém vive sem? Mãe. Teve aí o Dia das Mães, não é? Maravilhoso, aleluia, o comércio, dá presente para cá, dá presente para lá. Mas, queridos, são coisas que às vezes, qual foi a última vez que você agradeceu essa pessoa? Está dentro da família. Agora eu estou estendendo para outras coisas. Eu estou estendendo esse braço para mais áreas na sua vida, talvez que o Senhor vai falar para você. Talvez são tantas palavras que você está silenciando, que você está calando, que vai fazer tanta diferença na vida das pessoas. Segunda coisa, querido, ofereça atenção. A Bíblia em Gálatas 6,10 diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente, grifa esse versículo para você também, aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé, irmão. Isso aqui exige um pouco mais do que aceitação. Para nós passarmos a pertencer a uma família da fé, para nós pararmos de sermos frequentadores de uma igreja e passarmos a ser família, nós temos que oferecer atenção. Nós temos que aceitar uns aos outros. Sabe, querido, não adianta nada você dizer que tem aceitação e ainda assim ignorar as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado. E ainda assim ignorar as pessoas que estão próximos de nós, porque não é assim que o propósito de Deus funciona. Agora, por que essa palavra está dizendo que nós temos que dar atenção especial aos da família da fé? Esse é um dos benefícios de permanecer a essa família, queridos. Sabe o que diz essa atenção especial que você recebe na igreja? É aquilo que talvez nem dentro da sua casa você tenha recebido. Quantos de nós, amados, às vezes fomos supridos na família da fé de coisas que não temos dentro da nossa família biológica? Quantos de vocês aqui, amados, puderam ter essa experiência, às vezes, de amor, de amizade, de acolhimento? Talvez você pode contar com alguém da família da fé que você nunca pôde contar, ou desse jeito, na sua família biológica. Eu já. Centenas e centenas de vezes. Tem mais alguém aqui, querido? Levanta a sua mão. Sabe o que é isso? É um dos privilégios de você pertencer a uma família da fé. É nós entendermos que você vai receber essa atenção especial de Deus e também de cada uma dessas pessoas que estão conosco. Terceiro, trate com afeição. Para nós vivermos de fato, amados, como uma família da fé. Querido, deixa eu dizer algo para vocês. A vida cristã não é só a pregação do evangelho com palavras. Vou repetir, a vida cristã não é só da pregação do evangelho de palavras. Jesus te ama. Recebe essa boa nova e vai embora para sua casa, vai viver a sua vida, vai viver seus sonhos. A maneira prática com que você pode ajudar alguém a crescer, querido, e eu também. Seja aqui na família da fé, seja na sua casa. É demonstrando as nossas palavras com atitudes. É vivermos o evangelho, estou falando de contato físico. Irmãos, eu estou falando de forma prática, de carinho. Você sabia que os bebês, eles necessitam de carinho para desenvolver? Eles precisam de contato com a pele, de bem pertinho. Eu acredito que seja por isso que Deus fez eles tão fofinhos, né? Porque todo mundo que vê, quer dar uma apertadinha, quer pegar. Os bebês, eles necessitam desse contato, você sabia disso? Eles precisam desse carinho para eles crescerem, para eles desenvolverem. A pele deles se desenvolve, eles precisam desse estímulo, de carinho o tempo todo. E é isso que eles recebem, não é? Na família da fé, amado, você não sabe. Mas muitas pessoas precisam também desse contato físico para se desenvolver. Eu já conheci tanta gente que foi curado por um abraço, irmãos.
Eu já conheci tanta gente que foi curado por uma pergunta de: eu posso te ajudar? Eu já vi pessoas, amados, que tiveram a vida delas desenvolvida, que cresceram por causa disso. Não sei se você sabe, mas tem pessoas que sofrem de uma síndrome por causa de uma falta de toque. O que a maioria das pessoas nem imaginam é que existem pessoas que sofrem disso também. Olha para você ver que interessante. Na Universidade de Los Angeles, eles desenvolveram um estudo que demonstrou que um adulto precisa de 8 a 10 contatos físicos por dia para se manter saudável, satisfeito e realizado. Vocês sabiam disso? 8 a 10 contatos físicos. Como? Vou te dar exemplos. Abra um sorriso amigo e caloroso ao encontrar as pessoas aqui na comunidade de fé, na família da fé. Lá fora também no seu trabalho, no seu meio de convívio. Segundo, cumprimente alguém. Irmãos, eu estava ensinando para o Bruno aqui, brinquei com ele, falei: Bruno, eu cheguei no nível seguinte: olhou para mim ou não olhou, é bom dia, é boa tarde, é boa noite. E você sabia que tem pessoas que assustam com a gentileza? Às vezes eu venho da minha casa aqui na igreja, ou aqui do lado, não importa. Eu passo pela rua e eu falo bom dia. Eu passo por alguém e eu falo boa tarde. Oi, tudo bem? Como que você está? Irmão, você pode não imaginar a diferença que faz isso, mas infelizmente muitos de nós estamos chegando na igreja como frequentadores, e a gente quer receber a bênção, a gente quer receber o milagre, mas a gente não serve uns aos outros. Sabe, irmão, não sei se você já percebeu, mas eu quero informar algo para você. Além de você abrir um sorriso amigo, seja no seu trabalho, seja onde for, no comércio, querido. Quem aqui trabalha no comércio já trabalhou? Como é que você sente quando chega alguém sorridente? Você quer atender só ele o dia inteiro. Não é assim? Quando chega alguém e diz bom dia, você pensa: graças a Deus peguei um bom hoje. Porque faz a diferença colocar a mão no ombro um dos outros. Um beijo respeitoso, com respeito, amados. São coisas que tiraram de muitos de nós. Ofereça simpatia às pessoas na família da fé, querido. É sobre isso que Jesus está falando. Você foi feito para o contato físico, para crescer e ser a pessoa que Deus deseja, irmão. Você nasceu para ser a pessoa que Deus deseja. Querido, você sabia que tem pessoas que já me disseram isso, e eu vou compartilhar isso com você, que o seu único momento de receber afeição é na igreja? Talvez tem gente aqui que nunca falou para nós, mas o único abraço que recebe é uma vez por semana, quando o pessoal da recepção recebe, ou quando eu recebo, ou quando um dos irmãos recebe. Toda vez que eu abraço alguém, depois que eu descobri isso, eu começo a me perguntar: será por quanto tempo que esse abraço vai durar na vida dessa pessoa? Porque eu não sei qual vai ser o outro que ela vai receber. Eu não sei quando vai ser a próxima escuta ativa que ela vai ter, de alguém olhar nos olhos dela e escutar o que ela está dizendo. Isso é ser família, um lugar para pertencer e não para frequentar. Isso é nós entendermos que somos aperfeiçoados. Eu já ouvi alguém dizer: pastora, a única manifestação de afeto, o único contato físico que eu recebo durante a minha vida, durante os meus dias, é aqui na igreja. É por isso que a gente tem que entender, amados, o propósito de Deus com a nossa vida. É por isso que a gente tem que entender, irmãos, preste atenção nas pessoas à sua volta. Preste atenção nas pessoas que estão do seu lado. Olhe para elas com compaixão. Por favor, preste atenção, querido.
Não entre mais numa igreja, ou seja, onde você for entrar, somente com uma mentalidade egoísta, mas olhe com apreciação. Estimule as pessoas. Sabe o que é apreciar? É valorizar, irmãos. Tudo que está acontecendo no mundo hoje é para desvalorizar, é para diminuir. Diminui-se a família, diminui o casamento, diminui o compromisso. A maioria dos grandes atos, bons ou ruins, acontecem com pessoas que aprenderam a pertencer a uma causa. E é você que tem que escolher qual a causa você vai querer lutar por ela. Repara para você ver que ninguém faz nada sozinho, seja bom ou seja ruim. A pessoa fala assim, vou roubar um banco. Ela rouba sozinha? Rouba nada, ela chama mais alguém. A pessoa fala, vou fazer isso e isso, vamos colocar fogo nos mendigos. Vai lá, como aconteceu em São Paulo, 28 pessoas. Porque nós vamos escolher por qual propósito nós vamos andar em bando. Se vamos andar em bando para piorar, ou se vamos andar para fazer a diferença. Eu já fiz a minha escolha. Querido, toda vez que você valoriza alguém, você aumenta o seu valor para os outros. Quando nós demonstramos afeição, quando você eleva o valor das pessoas que estão com você, é você que eleva o seu valor, querido. Quando você demonstra isso dentro da sua casa, quando a gente demonstra isso nas nossas células. Por exemplo, está lá o líder que Deus tem colocado na célula, que tem colocado para poder levar a palavra sobre a sua vida. Irmão, olhe com apreciação para essa pessoa. Vou te dar um outro exemplo. Se você tem filhos, procure os professores dos seus filhos, agradeça. Agradeça pela dedicação deles em cuidar dos seus filhos, porque é lá que a maioria está passando a maior parte do dia. Mas ai da professora se ela fazer algo errado, ai dela se ela deslizar. Mas qual foi a última vez que você tirou um dia para agradecer pela dedicação dessa professora? Mas assim também nós estamos agindo na comunidade de fé, na família da fé. Agradeça, amados, a todos que você encontrar e ajude a organizar, ajude a trazer esse ambiente. Agradeça pelo serviço. Ah, foi o manobrista? Agradeça. Foi a moça do caixa? Agradeça. Que a luz de Cristo venha resplandecer através de nós, amados. Quando nós fomos espalhados, porque a família é isso. Apoie também com intercessão. Família tem que orar uns pelos outros. Qual foi a última vez que você orou por essa igreja? Qual foi a última vez que você orou pelos pastores? Qual foi a última vez que você orou pelos ministros aqui em cima? Qual foi a última vez que você tirou 2 minutos? Nossa igreja, família, seus membros, a liderança, todos precisam de oração, amados. Nós precisamos sim achar tempo para orarmos mais. Separamos esse tempo para orar, mas se tiver alguma coisa que não nos agrade, nós achamos tempo. Você quer crescer com essa família de fé? Quantos querem? Você quer crescer com essa família? Você quer pertencer de verdade? Nós precisamos levantar em intercessão, amados. Nós precisamos orar. Gastar tempo falando com o Senhor, pedindo Ele o crescimento espiritual uns dos outros. Pedindo ao Senhor que Ele venha falar, queridos. Pedindo ao Senhor que Ele venha nos ensinar. Sabe, querido, tem pessoas que ao longo do caminho, elas vão fazer escolhas diferentes, claro. Mas uma coisa que nós não podemos deixar, é como Hebreus 10, 24 diz, e consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Irmãos, nós temos que olhar mais para o lado. Nós temos que olhar mais para as pessoas que estão à nossa volta. Pertencer a uma família da fé é entender que tem valor de estar junto. Tantas coisas têm feito a gente abrir mão de estar juntos, né, irmãos? É porque talvez a gente não entendeu a importância. Às vezes tantas coisas vêm primeiro. Às vezes tantas coisas nos tiram desse lugar.
Às vezes coisas tão pequenas nos tiram desse lugar. Mas uma coisa eu te falo. Essa igreja não será um lugar para frequentar. Mas ela será uma família para pertencer. Se você quer crescer espiritualmente, este é o lugar. Tenho certeza que tem pessoas que, assim como eu, vão escolher segurar nas mãos umas das outras. Vão escolher acreditar, aceitar as diferenças, para que nós sejamos a família que o Senhor nos chamou para ser. Olha que interessante, nós estamos aqui diante de uma mesa. E quem se assentou na mesa com os discípulos? Jesus. E tinha um lá, chamado Judas, que era quem entregaria Jesus. Mas ele estava onde? Na mesa. Se Jesus sabia que ele ia o trair e entregar, por que Jesus deixou ele participar da mesa, irmãos? Já fizeram essa pergunta? Por que então que Jesus deixou ele lá? Pelo mesmo motivo que ele deixa eu e você. Porque ele sempre acredita que nós vamos pegar a chance e vamos abraçar aquilo que ele está nos falando. Judas não teve uma história diferente porque Jesus o puniu, mas porque ele não quis a oportunidade de pertencer. E é isso que o Senhor te convida nessa noite, querido. A mudar a sua mentalidade. Que o nosso entendimento venha mudar. Para que de fato nós sejamos a igreja que Ele nos chamou para ser. E sabe qual é a igreja que Ele nos chamou para ser? Uma igreja família. E Ele disse isso e foi o que a primeira igreja, estabelecida lá em Atos 42. Diz que eles iam de casa em casa. Que eles partiam o pão. E que ninguém tinha necessidade. Porque até o que eles tinham, eles vendiam para suprir a necessidade uns dos outros. Sabe o que eu entendo aqui? Quando a gente está de verdade numa família e a gente pertence a ela, ninguém passa necessidade. É essa família que Jesus quer que a gente seja. Não é uma família religiosa, é uma família amorosa. Não é uma família que está pronta para ver só os defeitos, mas uma família que aceita, uma família que ama, uma família que corrige, uma família que entende o propósito e que sempre está a postos para viver o propósito eterno do Senhor. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos essa palavra nessa noite. Nós queremos experimentar o poder de pertencer, Pai. E isso está acima das nossas vontades, está acima dos nossos próprios desejos. É sobre o Senhor e o que o Senhor faz em nós e através de cada um de nós. Pai, que assim como muitos, nós não nos deixemos de reunir como igreja, como família. Que venhamos entender o propósito de como é bom e agradável viver em comunhão, viver em união. Mas, Senhor, precisamos vencer os desafios. Precisamos vencer os desafios de ser uma igreja que pertence, uma igreja que vive o propósito do Senhor. Precisamos vencer os desafios da aceitação. Precisamos vencer os desafios, meu Deus, de crescermos juntos. Vencer o desafio de sair do nosso comodismo, de aprender a valorizar a nós mesmos e também aos outros. Amar, meu Deus, com verdade. Não julgar, mas entender que precisamos uns dos outros, oferecer atenção verdadeira. Não olhar só para as nossas necessidades, só para os nossos problemas,
mas olhar para quem está perto de nós. Não queremos ser filhos ingratos numa família, mas queremos ser, Senhor, aqueles que amam com verdade. Meu Deus, que nós venhamos praticar essa verdade, que nós venhamos honrar uns aos outros com apreciação, valorizando e não desvalorizando. Senhor, em nome de Jesus, que venhamos viver uma vida que venha levar apreciação às pessoas que estão nos servindo, sejam elas remuneradas ou não, Pai. Senhor, nos ajude a ser uma igreja que ora, uma família que intercede uns pelos outros. Como a tua palavra diz, esse é o funcionamento do corpo. Se um está mal, todo o corpo está contaminado. Pai, em nome de Jesus eu oro, porque eu sei que não há nada do Senhor, meu Pai, para a nossa vida, que não é para nós crescermos, que não é para que nós venhamos ser aperfeiçoados no Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja mudança em nós, que nós não venhamos nos preocupar com o julgamento, porque é o Senhor quem separa o joio do trigo, Pai. O que nós devemos fazer é amar, é respeitar, é fazer aquilo que o Senhor está dizendo para nós, Pai. Meu Deus, e que nós também não venhamos nos esquecer de admitir as nossas próprias falhas e limitações. Porque a verdade sobre nós mesmos, nossos temores, as nossas dúvidas e as nossas dificuldades, às vezes nós escondemos, Pai. Uma igreja família como a nossa, meu Deus, nós não podemos esconder as nossas fragilidades para achar as dos outros, Pai. Nós vamos ajudar aqueles que estão caídos, mas também seremos ajudados uns pelos outros, Pai. Como a tua palavra diz em Efésios 4,15, antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é Cristo, o cabeça. Pai, em nome de Jesus, que haja cura nos nossos corações, que haja força para mudar, Pai. Que essa oportunidade de recomeçar que nós vamos ter, Senhor, que nós venhamos abraçá-la com toda a nossa força. E que nós, enquanto isso, também venhamos desfrutar da comunhão verdadeira, como diz a tua palavra. Se, porém, andarmos na luz como Ele andou, teremos comunhão uns com os outros, Pai. Porque na luz não podemos esconder nada. A escuridão é onde nós nos escondemos. Mas quando somos honestos, vistos na luz, nós temos comunhão. E eu oro por isso nessa igreja, nessa família, Pai. Por uma comunhão profunda que vem de admitir erros, de reconhecer falhas, para que nós possamos crescer juntos, para glorificar e exaltar o bendito e santo nome do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Quero chamar aqui os diáconos, nós vamos servir